Olá, meu amigo e minha amiga. Será que é possível antecipar aí a aposentadoria agora? Foi criada até novas modalidades de aposentadoria e agora houve uma mudança aí com relação a isso. Você que já tem um tempo de contribuição, você conseguir aí antecipar a sua aposentadoria, né? Bom, detalhes da medida que permitem, né, que o trabalhador ele possa pagar por um longo período de contribuição, mas ainda ele não alcançou uma idade regulamentar que seria o que foi estipulado, possam requerer essas pessoas a aposentadoria antecipada. Segundo a reforma, né, você teria que alcançar uma quantidade de pontos para mulheres e para homens para conseguir se aposentar. Hoje, mulheres com 30 anos de contribuição e homens com 35 anos, tá, têm a possibilidade, sem precisar chegar na idade mínima, de poder se aposentar. Isso era antes da reforma da Previdência. Agora retornou, tá? Então existe uma possibilidade grande de você antecipar a sua aposentadoria, tá? Como nós falamos, né, na regra da Previdência, que foi feita aí na reforma da Previdência, a mulher teria que atingir 86 pontos e o homem 96 para ter direito à aposentadoria, né? Tinha o tempo de contribuição, que era de 30 e 35 anos, diminuiu esse tempo, mas aumentou, né, no caso aí, a idade, né? Então ficou um pouco difícil. Mas agora vamos ver como é que você pode solicitar essa antecipação de aposentadoria, tá? Para você dar a entrada no pedido, você tem que ter o RG, o CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e outros documentos relevantes, tá? Após você reunir toda essa documentação necessária, tá? Ou você marca um agendamento através do portal Meu INSS, comparece na agência para levar essa documentação para você entrar numa avaliação, tá? Bom, existem, como nós falamos, diferentes modalidades de aposentadoria. Mas, pessoal, nós vamos falar de uma coisa também que é incrível. Nós tivemos uma segurada aí que a Justiça concedeu uma liminar para restabelecer a aposentadoria por invalidez. Nós vamos falar agora nas modalidades dessas aposentadorias. Nós já vamos retornar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o que pode acontecer, tá? Então a Justiça mandou restabelecer, né, a aposentadoria por invalidez de uma segurada que havia sido cortada dentro do programa de revisão, né, do governo, né, o Pente Fino, né, que tem o objetivo de identificar fraudes em aposentadorias, olha lá, e manutenção inválida, né, e incorreta em benefícios, como auxílio-doença e até benefícios sociais, tá? O juiz observou que a aposentada, né, havia sido interditada judicialmente, tá, na esfera estadual. A aposentadoria, ela já era possível, né, por incapacidade, devido ao problema que essa senhora estava passando. Ela teve a aposentadoria por invalidez determinada por ordem judicial, após julgamento de ação contra o INSS. Quer dizer, nós estamos falando de um benefício que foi concedido aí judicialmente, tá? Devido ao caráter, né, permanente desta incapacidade constatada em juízo, o juiz federal entendeu ser cabível, né, a revisão pura e simples pelo INSS, né? Sem que se apontem, né, em juízo indícios mínimos, né, de fraude ou equívoco. Nesse cenário, afigura-se extremamente, né, para o Poder Executivo e da autarquia que ela possa revisar, possa suspender benefícios concedidos de ordem judicial. Olha lá, então quem sempre pensa, né, ou fala, benefício concedido judicialmente não pode ser suspenso, não pode ser revisado. Pode sim, pessoal, tá? O que chamou a atenção do fato também que após a decisão judicial, o INSS sequer ele impôs uma apelação, quer dizer, ele não entrou com nenhum recurso, tá? O que indica que ele considerou acertada a conclusão, tá, da perícia judicial e a concessão da aposentadoria por invalidez. Mas para o magistrado, a revisão, olha lá, pode ser feita a revisão, né? Mas esse magistrado que julgou essa causa, ele diz, a revisão administrativa de benefícios, tanto previdenciários como assistenciais, não pode ser feita sem planejamento, tá? De maneira irrefletida e atabalhoada, né? Sob pena de, ao invés de preservar os cofres públicos, sobrecarregá-los ainda mais, né? É o que eu já falei em outros vídeos, né? O INSS e a Justiça estavam reclamando porque estão tendo gastos muito grandes, né? Toda hora, por exemplo, um perito judicial, ele tem que ser chamado por um juiz. Então, a quantidade de processos, tanto dentro do INSS como na Justiça, está assim exorbitante. Não tem
muitos processos, e isso aumentou os custos, e eles estavam reclamando. Eu falei, se eles fizessem a parte deles, que seria liberar, fazer uma perícia decente, por exemplo, no INSS e até na Federal, uma consulta de verdade, porque eu já falei também que ficar 2 minutos dentro da sala e você não poder, às vezes, falar uma palavra com o perito, né? Porque se acham semideuses, e em 2 minutos você sai da sala, isso não é uma perícia, né? Segundo o juiz federal, né, os titulares de benefícios legitimados, indevidamente suspensos dentro desse programa, né, de pente fino do INSS, né? As consequências, o INSS não só será obrigado a restabelecer o benefício, quanto também pagando os atrasados com juros, correção monetária, como também será condenado a ônus, tá? Isso quer dizer o quê? Ressarcimento até de honorários de perito judicial. Olha aí, ó. Existe a lei, né, que autoriza o INSS a chamar para fazer pente fino e revisão em benefício concedido judicial. Mas o perito questionou, né, a previsão dessa lei, né, que está no artigo 43 da Lei 8.213 de 91. Segundo ele, né, o segurado aposentado por invalidez, ele poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente, né? Mas o magistrado diz que esse dispositivo, a constitucionalidade dele é extremamente duvidosa, pois autoriza a revisão, né, pelo Poder Executivo de benefício concedido por força de decisão judicial revestida da autoridade da coisa julgada. Quer dizer, é o que nós falamos, você fica 2 anos lá aguardando um processo judicial, tem que levar documentação, tem que passar por perícia judicial. Não é uma coisa assim. Além de tudo, você não pode trabalhar, você fica dependendo de um resultado que você não sabe se vai ser favorável ou não. E quando você consegue, passa-se alguns meses, o INSS convoca você para uma perícia, alegando que tem irregularidades e fraudes em diversos benefícios. E numa canetada, um perito, que é um médico concursado do INSS, ele passa por cima do juiz, ele passa por cima da lei, ele passa por cima de tudo. Quer dizer, isso é inadmissível, né? Ainda bem que nós temos aí magistrados que parece que estão tomando ciência de tudo isso, né? Agora, as modalidades, voltando lá para a aposentadoria, que não deixa de ser uma boa notícia, quem aí já tem, por exemplo, 30 anos, mulheres, 35 anos de contribuição, homem, já pode se aposentar, olha aí. Existem, né, depois da reforma, ó, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria rural, aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez que nós acabamos de falar, aposentadoria da pessoa com deficiência, né, por idade, e aposentadoria da pessoa com deficiência também por tempo de contribuição, tá? Essas modalidades, né, elas foram desenhadas para acomodar diferentes necessidades dos contribuintes, né, segundo o INSS, né? O que você deve fazer? Existem situações em que é possível que você solicite até a antecipação de benefícios, não só da aposentadoria, né? Por exemplo, a antecipação de pagamento por calamidade pública, que é o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, né? Em situações de calamidade reconhecidas pelo governo, desastres naturais, o INSS ele pode antecipar pagamento de benefícios para segurados residentes nessas áreas afetadas. A solicitação deve ser feita diretamente no banco, né, em que você recebe. O 13º, né? Os bancos oferecem aí a possibilidade de antecipar o 13º. Nós tivemos, né, graças a Deus, ajudou muita gente a antecipação aí do 13º, porque esse governo não estava querendo antecipar, mas acabou mudando de ideia, né? Que recebem benefício do INSS, foi aí um alívio, né? Adiantamento, né, de valores no caso de incapacidade temporária, ó, do auxílio doença. Em algumas situações, como doenças graves e acidentes, é possível solicitar um adiantamento de valores, né, de auxílio doença. Essa solicitação deve ser feita diretamente no INSS, mediante a apresentação de documentação médica que comprove a incapacidade. E o empréstimo consignado, né, pessoal? Os empréstimos consignados é aquilo. Muito bom na hora que você faz, né? Entra uma grana boa na conta corrente. Aí você acaba utilizando esse dinheiro sem usar, porque dinheiro na mão é aquilo, né? Voa, desaparece. E você fica com aquela dívida, que hoje é de 84 meses. E você vai fazendo diversos empréstimos, o que acontece? Isso vai diminuindo o valor que você recebe do seu benefício. Quer dizer, e não está acompanhando, principalmente para quem ganha acima de um salário mínimo, não está tendo aumento real, né? É aquele negócio, quem ganha um salário mínimo tem aumento real.
Quem ganha R$ 5 a mais que um salário mínimo já não tem direito ao aumento real. Nós temos essa divisão hoje, né? Que não tinha antes, mas agora tem de novo. Então, para vocês terem uma ideia, a desvinculação dos benefícios do INSS, inclusive das aposentadorias, com o salário mínimo. Nós já explicamos isso em outro vídeo, isso é inadmissível, isso não pode passar, tá, dentro de Congresso Nacional, isso não pode ser aceito, porque eu dei como exemplo no Chile, né, que é nosso vizinho aqui, fizeram exatamente isso. O que aconteceu? Mais da metade das aposentadorias que tinham, hoje estão ganhando meio salário mínimo. Quer dizer, por quê? Porque tem aumento do salário mínimo e o governo não repassa para os benefícios do INSS. Porque já que não tem mais a obrigação do vínculo, o que acontece? Pode-se ganhar até menos que um salário mínimo, coisa que hoje não pode, porque está lá na Constituição. Mas se passar um absurdo desse, pode acontecer. Simplesmente o salário mínimo aumenta, como todo ano, e fala, bom, aumentou para os outros. Para o INSS não vai ter aumento. E aí? Você vai chorar para quem? Vai reclamar para quem? São coisas que é muito difícil. E aqui, do jeito que nós estamos caminhando, o Chile serve como uma referência do que é o futuro se nós deixarmos acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, meu amigo e minha amiga, eu espero que você que está chegando aqui no canal, que você aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São já milhares de vídeos aí que estão aí à sua disposição para você assistir quantas vezes quiser, tudo relacionado a INSS, qualquer problema que você tiver, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? Procure aqui que você vai encontrar. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, compartilhe para que alcance mais pessoas, né? Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. Se gostou, também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado conosco aqui, recebendo nossos novos conteúdos, tá? Todos os dias você vai ter informações relevantes. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado, que Deus abençoe aí a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.